Existe algo acontecendo ao seu redor neste exato momento que você não vê, mas que está moldando silenciosamente as respostas que a vida te devolve. Não é destino, não é sorte e também não é apenas pensamento positivo. É um campo. Um campo invisível que nasce dentro de você e se expande para fora, influenciando oportunidades, encontros, decisões e até coincidências. Poucas pessoas percebem, mas todos estão emitindo algo o tempo inteiro. E esse algo não é apenas energia emocional passageira. É um padrão constante. É uma assinatura vibracional. Hoje você vai entender o que é o campo de radiação interna e por que ele pode estar abrindo caminhos ou fechando portas sem que você perceba. O campo de radiação interna não é místico no sentido fantasioso. Ele é a soma coerente, ou incoerente, entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você acredita sobre si mesma. Quando esses três elementos estão desalinhados, o campo se fragmenta. A pessoa deseja prosperidade, mas se sente pequena. Afirma confiança, mas internamente duvida. Busca amor, mas carrega medo de rejeição. O campo, então, não emite clareza. Ele emite conflito. E o mundo responde a conflitos com instabilidade. É por isso que muitas pessoas se esforçam tanto e ainda assim sentem que estão sempre nadando contra a corrente. Agora imagine alguém cujo pensamento, emoção e autoimagem caminham na mesma direção. Não significa ausência de medo, mas significa coerência. Essa coerência cria densidade vibracional. Cria presença. Cria impacto. Você já entrou em um ambiente e sentiu alguém antes mesmo de ouvir a voz dela? Isso é campo. Não é aparência. Não é volume. É radiação interna. Algumas pessoas irradiam escassez. Outras irradiam expansão. E a diferença não está no que elas dizem. Está no que elas sustentam internamente de forma constante. O campo de radiação interna começa a ser formado muito cedo. Experiências repetidas, palavras que você ouviu, frustrações não resolvidas e pequenas vitórias ignoradas vão se acumulando como camadas invisíveis. Com o tempo, isso vira padrão. E o padrão vira frequência. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar a vida sem mudar o campo. Tentam mudar circunstâncias externas mantendo o mesmo estado interno. Mas o externo é apenas eco. O que você vê fora é reverberação do que você sustenta dentro. Existe uma diferença profunda entre esforço e radiação. O esforço tenta forçar resultados. A radiação atrai respostas. Quando o campo interno está desalinhado, o esforço vira exaustão. A pessoa trabalha mais, insiste mais, tenta mais e recebe pouco. Quando o campo está coerente, o esforço vira direcionamento. As ações se tornam estratégicas, as escolhas ficam mais claras e a percepção se amplia. Não é mágica. É sintonia. Você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas porque seu campo agora está compatível com elas. Um dos maiores sabotadores do campo de radiação interna é a autoimagem fragmentada. A pessoa quer crescer, mas internamente ainda se vê como alguém que não merece. Quer prosperar, mas carrega culpa por desejar prosperidade. Quer se destacar, mas tem medo de julgamento. Esse conflito cria ruído vibracional. E ruído não constrói expansão. Ruído dispersa energia. Prosperidade exige campo limpo. Não perfeito. Limpo. Significa que a intenção, a emoção e a identidade caminham juntas, mesmo que ainda exista aprendizado no processo. Outra camada importante é o estado emocional predominante. Emoções não são apenas reações momentâneas. Quando repetidas, elas se tornam clima interno. E clima interno cria atmosfera vibracional. Uma pessoa que vive em alerta constante emite tensão. Uma pessoa que vive em autocrítica emite retração. Uma pessoa que vive em expectativa positiva emite abertura. A vida responde à atmosfera, não ao desejo isolado. Por isso não basta querer mudar de vida. É preciso mudar o clima interno que você sustenta diariamente. Existe também o fator da memória emocional. O corpo guarda registros de experiências passadas e reage antes mesmo que a mente consciente perceba. Isso significa que, muitas vezes, seu campo está respondendo ao passado enquanto você acredita estar vivendo o presente. Situações novas são interpretadas com filtros antigos. O campo, então, irradia defesa onde poderia irradiar expansão. E a vida responde à defesa com resistência. Para alterar esse padrão, é necessário perceber que nem toda reação automática representa quem você é hoje. Muitas são ecos de versões antigas que ainda não foram atualizadas internamente. Quando falamos de campo de radiação interna, estamos falando de responsabilidade energética.
Não no sentido de culpa, mas de consciência. Se tudo que você emite retorna em forma de resposta, então cada pensamento repetido, cada emoção cultivada e cada crença reafirmada estão construindo seu ambiente invisível. E esse ambiente invisível antecede qualquer manifestação concreta. Antes da oportunidade surgir, seu campo já estava preparado, ou não, para recebê-la. Pessoas que transformam sua realidade de maneira consistente geralmente passam por um processo silencioso de ajuste interno. Elas começam a observar seus padrões emocionais, reorganizam suas crenças e fortalecem sua autoimagem. Não porque alguém mandou, mas porque perceberam que o campo precede o resultado. Quando o campo muda, as respostas externas começam a se reorganizar, às vezes de forma gradual, às vezes de forma surpreendentemente rápida. Existe uma característica marcante em quem possui um campo de radiação interna forte: presença. Não é arrogância. É estabilidade interna. A pessoa não oscila drasticamente diante de pequenas adversidades. Ela sente, processa, mas não se perde. Essa estabilidade cria magnetismo. Porque o mundo confia em quem confia em si. E confiança não é gritada. É irradiada. Outro ponto essencial é a coerência entre discurso e sentimento. Você pode repetir afirmações positivas o dia inteiro, mas se internamente houver descrença, o campo captado pelo ambiente será o da descrença. O campo responde à emoção predominante, não às palavras isoladas. Por isso, transformação real não começa com frases, começa com percepção. Percepção do que está sendo realmente sustentado internamente. O campo de radiação interna também influencia relações. Você atrai pessoas compatíveis com seu estado predominante. Se você emite carência, atrai validação instável. Se emite autossuficiência equilibrada, atrai reciprocidade. Relações não são encontros aleatórios. São sintonias vibracionais. E quando você muda seu campo, inevitavelmente seu círculo começa a se ajustar. Muitas pessoas perguntam por que algumas oportunidades parecem surgir com facilidade para certos indivíduos. A resposta está no campo. Quando alguém irradia clareza, confiança e expectativa positiva consistente, ela se torna perceptível. As pessoas sentem isso. Parceiros de negócios sentem. Clientes sentem. Amigos sentem. Não é sobre aparência externa. É sobre congruência interna. O processo de fortalecer o campo de radiação interna começa com observação honesta. Quais emoções você repete diariamente? Qual narrativa interna você sustenta sobre sua própria capacidade? Você se enxerga como alguém que cria ou como alguém que reage? Essas perguntas não são filosóficas. Elas são estruturais. Elas revelam a base do seu campo. A boa notícia é que campo não é sentença. É construção contínua. A cada nova percepção, a cada escolha consciente de responder diferente, a cada momento em que você interrompe um padrão antigo, o campo começa a se reorganizar. Pode parecer sutil no início, mas frequência repetida cria densidade. E densidade cria impacto. O campo de radiação interna é, em essência, sua assinatura invisível no mundo. Antes de você falar, ele já falou. Antes de você agir, ele já sinalizou. Antes de você pedir, ele já comunicou. Quando você entende isso, deixa de tentar controlar tudo externamente e começa a cultivar coerência internamente. E é nesse ponto que a vida deixa de parecer uma sequência de acontecimentos aleatórios e começa a revelar padrões de resposta. Aqui neste canal, nós não falamos apenas sobre desejar resultados. Falamos sobre estruturar internamente a identidade capaz de sustentá-los. Porque não adianta conquistar algo que seu campo ainda não consegue manter. Crescimento verdadeiro começa de dentro para fora, mas não de forma superficial. Começa na reorganização silenciosa daquilo que você irradia diariamente. Se este conteúdo expandiu sua percepção, é porque algo dentro de você reconheceu essa verdade. E quando há reconhecimento, há possibilidade de ajuste. Continue aprofundando sua consciência, fortaleça sua coerência interna e observe como as respostas começam a mudar. Se você quer desenvolver cada vez mais esse tipo de entendimento e fortalecer seu campo de radiação interna, se inscreva no canal, deixe seu like e faça parte de uma mentalidade que aprende a irradiar antes de esperar receber. Aqui você não apenas assiste. Você ajusta o campo e transforma a resposta da sua vida. Até o próximo vídeo.